Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos começar por analisar a política monetária na zona euro e também nos Estados Unidos. Vamos também olhar para a inflação e para o preço do petróleo, assim como os desenvolvimentos na China, entre outros temas. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos com o Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Nuno de Sousa Pereira, Head of Investments na 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Nuno, começando aqui precisamente pela política monetária na zona euro, aumenta o número de membros do Conselho do BCE que defendem o fim dos aumentos das taxas de juros na zona euro. Na semana passada tivemos aqui o governador francês a apontar que a maior parte do trabalho para controlar a inflação já está feito. Outros responsáveis juntaram-se aqui e fizeram um coro. Temos também os governadores da Grécia, Lituânia e da Croácia. E a minha pergunta é: está aqui a ganhar força o movimento para colocar fim às subidas das taxas de juro ou as tais esperadas duas subidas de 25 pontos base ainda vão avançar? Portanto, eu acho que pelo menos uma delas deve avançar, porque assim como já havia a dúvida nos Estados Unidos se a última subida de juros deveria ter ocorrido agora no passado, e ela ocorreu para manter a credibilidade, a Europa deverá seguir esse caminho, mas esta constatação que os governadores têm estado a vincular no mercado, que a maior parte do trabalho está feito, é verdade, porque isto especialmente corrente desta última crise bancária nos Estados Unidos, com a falência do Silicon Valley Bank, o que nós temos é um abrandamento da concessão de crédito, porque os bancos estão a reavaliar o risco de liquidez dos seus ativos. E, portanto, isso deverá ser também válido na Europa, com uma menor extensão, mas a ocorrência desta problemática também traz essa avaliação necessariamente para a Europa, especialmente depois do caso do Credit Suisse, não é? E, portanto, temos aqui um abrandamento na concessão de crédito que vai levar a um abrandamento económico e isso por si só também vai ajudar a controlar a inflação. No entanto, isso é válido para o abrandamento da subida das taxas de juros ou para a finalização das subidas das taxas de juros, não é válido para considerarmos que as taxas de juros vão já começar a descer, porque temos, por exemplo, nos Estados Unidos, que divulgam mais dados económicos, podemos ver, por exemplo, o ganho de vencimento hora dos últimos 12 meses tem estado a crescer a um ritmo de 4,5%, e, portanto, isso deverá automaticamente estabelecer aqui um floor na inflação. Deverá andar aqui à volta dos 4, 4,5%, estando sempre sujeitos aqui a uns choques como assistimos agora no petróleo por causa da alteração da produção. Portanto, os outros fatores que compõem a inflação poderão, de repente, ter contribuições positivas e não é lícito conseguirmos pensar que a inflação vai para baixo de 4 rapidamente, a não ser que haja uma crise económica que afete aqui também o crescimento. A questão é quando se diz que o trabalho está quase feito, mas o problema é que a inflação continua quase 4 vezes superior àquele que é o máximo, né? Portanto, e temos também aqui casos, como por exemplo o caso português, de estímulos ao consumo, e não só, mas como é que nós conseguimos conjugar esta ideia de que o BCE poderá não ter muito mais espaço para subir os juros, mas o que é certo é que a inflação não abranda, os produtos continuam demasiado caros, seja por causa das margens das empresas ou não obstante as matérias-primas já terem caído para valores as principais pré-guerra. Como é que isto tudo se vai conjugar, tendo em conta que não é só a diminuição do crédito que afeta o problema da inflação? Mas assim, a partir do momento em que as taxas de juros começam a estabilizar e diminui a incerteza, as empresas também terão um cenário de desenvolvimento de médio prazo dos investimentos potenciais que podem fazer mais certo e não terão tanta pressão para refletir imediatamente qualquer subida nos consumidores. E, portanto, estes estímulos que estão a ser desenhados são contraproducentes nessa vertente da inflação, mas têm sido utilizados para apoiar o que é a solvabilidade do consumidor. Portanto, nós podemos continuar a ter mais ou menos o mesmo padrão de vida, apesar dos custos terem subido mais do que os rendimentos das pessoas, do consumidor, não é? E, portanto, estes são apoios que vão ser desenhados para serem pontuais e não constantes no tempo. Portanto, a componente constante no tempo de aumentos, por exemplo, que estamos a ver na função pública, é muito menor do que os apoios que estão a ser desenhados em termos do apoio ao crédito, à habitação ou ao consumo das famílias mais vulneráveis. Tem um limite temporal.
Isso só vai fazer é que a inflação demore mais tempo a vir para padrões, como tu estavas a dizer, dentro do intervalo definido do BCE e não se mantenha elevado. Mas a trajetória dos últimos meses já é descendente, deverá continuar a ser descendente, pelo menos até ao patamar dos 4%, que é onde estão aqui os aumentos salariais, porque as outras componentes, quer seja matérias-primas que às vezes possam subir rapidamente, quer seja o crédito que fica mais caro, que depois é passado para os consumidores, quer seja, por exemplo, a componente de comida, que é a parte importante do trabalho dos consumidores que têm menos poder de compra, são mais variáveis, têm uma volatilidade maior na contribuição que fazem para o índice agregado da inflação e, portanto, desde que o salário não cresça a uma velocidade maior, deverão ser mais contidas essas subidas dessas componentes do cabaz da inflação. Mas estamos sempre aqui muito sujeitos também à contribuição da energia, porque a energia depois propaga-se por todos os bens e serviços da economia e, portanto, é uma avaliação constante. Mas a trajetória é descendente, portanto, é bom no caminho de dizer que o trabalho está a ser consolidado na economia e agora resta aqui o equilíbrio periclitante que os bancos centrais estão a gerir entre ter uma recessão mais suave ou mais forte e poderem diminuir aqui as taxas de juros ou aumentar os apoios à economia, consoante haja aqui problemas económicos. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos também, em termos conflituantes, como estava a dizer, com esta política de contenção da inflação, o balanço da Reserva Federal nas últimas semanas subiu de uma maneira rapidíssima em relação ao gap patrimonial histórico. Entretanto, Nuno, precisamente do outro lado do Atlântico, aqui houve dados económicos recentes que apontam que as vagas de emprego nos Estados Unidos ficaram abaixo dos 10 milhões pela primeira vez desde 2021. Este é um sinal que os Estados Unidos estão mesmo a abrandar economicamente, fruto da subida das taxas de juros pela Fed. Portanto, o que é que nós temos? Temos essas vagas que ninguém sabe se são verdadeiras ou não, não é? Portanto, até já existiam alguns comentários sobre empresas que os próprios departamentos de recursos humanos diziam que tinham vagas permanentes para o caso de desaparecer algum candidato interessante e, portanto, não eram verdadeiras vagas nesse sentido de necessidade imediata de mão das empresas. Portanto, é uma estatística difícil de aferir a sua fiabilidade sobre o mercado de emprego, mas do outro lado, e vemos rapidamente o impacto das taxas de juros, que é as empresas que estão mais expostas a terem que renovar o seu financiamento, que são aquelas empresas que estão em crescimento ou em desenvolvimento de produto que ainda não têm vendas suficientes para alimentar o seu negócio, que são as empresas tecnológicas nos Estados Unidos, que estão a ficar a um ritmo alucinante e a despedir pessoas ao ritmo mais rápido desde a bolha.com. Portanto, já passou o ritmo da altura do Covid, que as empresas tentaram proteger no início, e, portanto, é um sinal claro que as coisas estão a abrandar, apesar de, lá está, o valor horário que está a ser pago aos trabalhadores ser mais alto do que há um ano atrás, o consumo ainda não ter entrado em decréscimo, tem crescido valores mais baixos, e aí o crédito dos cartões de crédito, etc., o consumo também tem crescido a valores mais baixos, mas ainda não entrou em contração. Mas será uma estatística interessante de analisar agora nas calls de earnings das empresas, ver o que é que eles esperem também em termos do impacto. Nuno, mas a questão é que, e aliás nós vemos isso, anúncios de despedimentos, às vezes na ordem dos milhares, mas o que é certo é que mesmo assim a taxa de desemprego está muito baixa nos Estados Unidos. As vagas existentes, como o André referiu, apesar de terem baixado, mas mesmo assim ainda são superiores aos desempregados que existem, àqueles que estão à procura de trabalho. Os pedidos de subsídio de desemprego, apesar de terem aumentado um pouco, não são nada de extraordinário, e o que é certo é que os non-farm payrolls ainda continuam acima dos 200 mil. E eu lembro-me de, aí há umas semanas, talvez 2 meses, se não estou em erro, foi o presidente do JP Morgan, ao que lhe perguntaram qual é que era o patamar que deveria ser considerado suficiente para que se apercebesse aqui de uma redução do mercado de trabalho, e ele disse que seriam non-farm payrolls na ordem dos 100 mil. O problema é que ainda estamos acima do dobro e não existem assim grandes perspectivas que possa cair assim tão drasticamente. E Achas daí que... é isso. A Reserva Federal não tem tido essa pressão do mercado de trabalho de baixar o ritmo das subidas de taxas de juros e tem tentado olhar mais para a inflação. Mas, como tu estás a dizer, é verdade que os non-farm payrolls têm vindo com valores robustos,
Se formos analisar a componente dos empregos que são criados, é mais nos empregos que não têm uma remuneração muito elevada, portanto, trabalho talvez não diferenciado, enquanto, apesar de no último mês ter crescido a componente do trabalho especializado, tem sido sempre uma fatia mais pequena do número de empregos a ser criado, mas tem havido aqui uma rotação em que os trabalhadores muito especializados daquelas empresas enormes como são a Meta, a Amazon, etc., quando estão a ser despedidos, não estão precisam de aceitar um ordenado mais baixo para entrar logo no mercado de trabalho. Portanto, tem havido aqui capacidade de digerir estes despedimentos, mas com um grão de sal, digamos assim. E é isso que as empresas agora vão transmitir nas próximas comunicações ao mercado, é como é que estão a ver o negócio no próximo ano. Portanto, é uma earnings season muito importante nesse sentido, que vai, no fundo, mostrar a capacidade que eles têm de contratar rapidamente ou não contratar rapidamente, caso o ciclo melhore um bocadinho. Portanto, volta outra vez o apetite do consumidor e as empresas perspectivam um crescimento de vendas. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores farmacêuticos e energéticos e também o valor do preço do barril de petróleo Brent, o ouro, o euro-dólar e o S&P 500. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi, de novo, com muita volatilidade, e o mercado esteve quase que em pausa, em relação às 2 semanas anteriores, mas não foi tudo igual. Aliás, nós poderemos ver aqui no mapa que está misto e com alguns setores claramente no vermelho, mas destacar pela positiva aqui o setor farmacêutico, quase que todas as principais farmacêuticas a reagirem em alta. E também o setor energético, portanto, também derivado da subida dos preços do Brent, devido ao corte da produção por parte da OPEP+. Em relação ao resto do mundo, podemos ver também as energéticas Shell e depois as farmacêuticas AstraZeneca, Novartis, Sanofi, portanto, todas estas tiveram um comportamento positivo, enquanto o resto do mercado esteve aqui bastante misto. De realçar, no entanto, que a Petrobras no Brasil não reagiu da mesma forma como as suas congêneres norte-americanas. Em relação aos mercados, podemos ver que aqui os mercados emergentes não estiveram tão fortes como os mercados desenvolvidos, portanto, aliás, até perderam um pouco de valor. A China também recuou um pouco, assim como o Brasil, portanto, tiveram aqui um pouco par a par, enquanto os mercados desenvolvidos subiram, tiveram uma evolução, apesar de nada de extraordinário, e a Europa esteve a par, mais ou menos, com os Estados Unidos. Em relação aos gráficos, começamos pelo Brent. O Brent, que depois da subida inicial de segunda-feira, esteve aqui a marinar e continua a marinar no meio destas duas linhas, aqui nos $85 por barril no Brent. Tem aqui esta linha superior, que será uma resistência nos $87, caso quebre. Temos aqui um espaço para subir até aos $100 por barril. Aliás, foi um valor que já foi antecipado como muito provável devido à última ação do cartel, enquanto aqui os 81, $82 é um suporte. Aliás, talvez até os 80 para fechar aqui este gap que o mercado não gosta muito de deixar aberto. Em relação ao ouro, o ouro que teve aqui uma subida muito substancial a quando da crise bancária nos Estados Unidos e Europa. A semana passada continuou a valorizar, depois de 2 semanas de pausa, mas tem aqui os $2.060 por onça como barreira e resistência. Veremos se ainda irá atingir, se irá registrar novos máximos ou não, mas para já tem aqui esta barreira dos 2.060. O euro-dólar iniciou uma nova fase da subida, portanto aqui o estocástico também virou para cima, continua aqui a valorizar, tem os 1.105 como zona de resistência, que é os máximos anteriores de janeiro, e depois poderá ter aqui um espaço, pelo menos para continuar a valorizar até os 1.15, dependendo agora dos números que vão sair esta semana na inflação nos Estados Unidos. Será um ponto muito crucial a perceber se este rácio euro-dólar, que depois controla
e condiciona muitos dos ativos, como é que se irá comportar nas próximas semanas. Por fim, o S&P 500, que depois de ter quebrado esta linha branca que deu aqui espaço para subir, tem dado aqui a consolidar. Veremos se vem testar os 40, 45 pontos no S&P 500, que é uma zona de forte suporte, e caso aguente, então poderemos ter aqui o S&P 500 a testar os 4.300, 4.350, que foram os máximos de agosto do ano passado. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui para a questão do ouro, está aqui muito próximo, bater recordes novamente. Como é que olhas? O ouro continua-se a revelar aqui um ativo de refúgio, aqui num momento em que o mundo está tão. Existem tantas incertezas sobre as perspectivas de curto e médio prazo? O ouro, é verdade, tem-se revelar esse refúgio novamente. Tinha perdido aqui, se calhar, o palco central na questão do refúgio nos últimos anos com a adesão às criptomoedas. Depois da desvalorização rápida que tiveram, entretanto, o ouro voltou a ser importante, especialmente porque tem tido o suporte das compras dos bancos centrais à volta do mundo, que com esta multipolarização do mundo, não é, se têm vindo a defender. Portanto, tem havido também imensos relatos de acordos bilaterais entre a China e alguns países exportadores de matérias-primas para haver trocas fora do dólar, portanto, diretamente em yuans, e, portanto, os bancos centrais procuram também outras maneiras de diversificar as suas reservas, e o ouro tem sido fortemente comprado, digamos assim, por bancos centrais. Isso tem aqui ajudado a trazer o ouro para o palco central dos ativos de refúgio e, portanto, tendo uma capacidade finita ou um montante finito do ouro que já foi minerado do mundo, é normal que empurre o ouro para outros patamares em termos de preço, porque depois também a inflação faz com que o dólar de hoje não seja igual a um dólar de há 10 anos. Portanto, é normal que o ouro vá batendo sucessivos recordes de preço à medida que o tempo vai passando, só por esse efeito. E, portanto, continua a ser um ativo de diversificação, não um ativo que termos muito peso nas nossas carteiras, porque é volátil e é difícil de perspectivar porque é que o preço há de subir hoje e não há de subir amanhã, ou já subiu tudo, ou fazer uma grande previsão da evolução mais estável ou menos estável do preço, mas é um ativo diversificador, acima de tudo, que deve fazer parte das carteiras nesse sentido. Só uma questão, como é que tu achas, porque o ouro é visto hoje em dia como um bom investimento para combater a inflação ou para amenizar a inflação, mas também neste momento começa a ter a concorrência das taxas de juros, porque as taxas nos Estados Unidos estão já a níveis muito, muito interessantes para o rendimento fixo, e ter dinheiro no rendimento fixo, mesmo assim, ainda é um pouco mais interessante do que ter em ouro, que tem, como referiste, volatilidade e alguma incerteza, não? Por isso é que eu disse, o ouro faz parte das carteiras numa componente muito mais baixa em termos de peso e como diversificador. Sendo que as obrigações, especialmente destas mais seguras, como estamos aqui a falar do caso do governo dos Estados Unidos, cuja perspectiva de default na própria moeda é relativamente baixa, nós temos um ativo que produz juros, que é um ativo também de refúgio e que é líquido até ver, conseguimos transformá-lo de um dia para o outro em dinheiro se precisarmos para alguma emergência ou alguma oportunidade. Esse ativo faz parte de um peso muito maior da construção de um portfólio diversificado. E, portanto, quando estamos a falar, se calhar, do ouro poder pesar até 5% de um portfólio, se calhar as obrigações de treasuries podem pesar entre 50% ou mais por cento num portfólio conservador. E, portanto, tem todo o sentido. As taxas de juros estão muito atrativas, nesse sentido que é, durante muitos anos tivemos taxas de juros a zero e agora temos taxas de juros que já foram até perto de 5% e agora estão entre 3 e 4, dependendo dos prazos. E, portanto, continua a ser atrativo termos uma parte da nossa defesa, digamos assim, em ativos que produzem algum cash flow e que são defensivos também. Portanto, acho que as obrigações de boa qualidade de crédito têm todo o espaço no portfólio hoje em dia, que as taxas já subiram alguma coisa. Nuno, olhando aqui para o preço do petróleo, houve aqui um corte anunciado no início deste mês pela OPEP, em mais de 1 milhão de barris diários. Ficaste surpreendido com essa decisão e também a pergunta é, esperas mais cortes? Aqui eu acho que a grande surpresa foi a sensação que os Estados Unidos não foram previamente avisados pela Arábia Saudita, como é normal nestes casos. Portanto, a Arábia Saudita tem tentado controlar o cartel, mas recentemente, nos últimos 2, 3 meses, fez uma grande aprovação ao bloco composto pela China e pela Rússia.
Portanto, a China teve aqui uma grande vitória quando conseguiu mediar aqui uma relação entre a Arábia Saudita e o Irão, conseguiu fazer também um acordo comercial diretamente com a Arábia Saudita para comprar o petróleo em moeda chinesa e conseguiu que a Arábia Saudita participasse num investimento numa mega refinaria na China. E, portanto, é uma aproximação comercial do principal produtor de petróleo do mundo, com as maiores reservas, ao bloco chinês, e até agora a Arábia Saudita é um dos maiores parceiros dos Estados Unidos, ainda se mantém, vamos ver como é que esta relação evolui. Mas é possível que estes países queiram depender um preço de petróleo mais elevado para continuarem a sustentar as suas economias portanto, havendo menos oferta no mundo ocidental com o petróleo russo, portanto, isto é uma questão de matemática. Oh, Nuno, mas se há país que não quer que o preço do petróleo suba, mais até do que nos Estados Unidos, é a China, que não produz para as suas necessidades. Mas a China, se nós virmos, neste momento tem um mercado diferente dos Estados Unidos, porque a China pode comprar petróleo no Irão, pode comprar petróleo na Rússia com descontos elevados face ao mercado cotado, digamos assim, e ainda está a ir absorver uma parte da produção do mercado onde o mundo ocidental vai comprar, que é no mercado da Arábia Saudita. Portanto, dá a ideia que estão a fazer um grande controle do mercado energético a nível global, enquanto os Estados Unidos venderam uma parte da sua estratégia, da sua reserva estratégica de petróleo nos últimos anos e já tinham atingido aqui o preço, disseram que iriam comprar uma parte dessa reserva estratégica e não o fizeram. E, portanto, estão aqui num momento difícil que é, em termos de aproximar umas eleições, vão sentir a tentação de tentar baixar o preço na bomba outra vez para o americano, mas em caso de haver um conflito, precisam de estabelecer as suas reservas estratégicas de petróleo. Portanto, é muito difícil, nesse sentido, fazer uma gestão das reservas energéticas do país, especialmente com este estado da geopolítica como está agora, em que os Estados Unidos parece que têm vindo a alienar parceiros à volta do mundo. A Europa ainda se tem aguentado, vamos ver até quando que essa relação privilegiada se mantém. Obrigado, Nuno. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos agora olhar, como habitualmente, para o número da semana e começamos aqui precisamente por uma previsão do Fundo Monetário Internacional, que é uma previsão a 5 anos, em que a instituição prevê que a economia global cresça 3% anualmente, aqui nos próximos 5 anos, e esta revela aqui o pessimismo do Fundo Monetário Internacional, que é a previsão a médio prazo mais baixa desde 1990, em média, as previsões nestas décadas têm ficado sempre nos 3,8% e agora o Fundo Monetário Internacional está mais pessimista e prevê aqui um crescimento de apenas 3% ao ano nos próximos 5 anos. Existem aqui várias razões para este pessimismo, como o aumento das taxas de juros, o dinheiro está a ficar mais caro, e também as tensões geopolíticas entre várias das principais potências mundiais, incluindo aqui os Estados Unidos e a China. Estes são alguns dos desafios que o mundo tem pela frente. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta semana, numa semana que vão vários membros do FED vão falar, destaca a presidente do FED de São Francisco, Mary Daly, que tem advogado a subida ainda dos juros mais um pouco. Veremos o que é que ela vai sugerir. Até depois, isso será um comentário que irá fazer umas declarações depois de ser conhecido o CPI nesta semana, e depois de tudo o que soubemos a semana passada sobre o mercado de trabalho, será muito importante perceber se ela mudará aqui a retórica ou não, ou se continuará com o incentivo para pelo menos mais uma ou duas subidas nos juros. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui precisamente para a economia global e a questão e as tensões entre os Estados Unidos e a China, o Fundo Monetário Internacional também previu aqui na semana passada que aqui uma polarização ainda maior entre os Estados Unidos e a China, o aumento das tensões entre estas duas potências mundiais pode custar até 2% ao PIB mundial. Existe cada vez mais fragmentação, existe cada vez mais questões no comércio, interrupções no comércio entre estas duas maiores potências mundiais que estão aqui a criar dois verdadeiros blocos entre um e outro.
afastando o mundo em dois blocos, novamente, e queria te perguntar como é que olhas para esta previsão do FMI, destes tais 2%, parece exagerado ou até poderá vir mesmo a ser pior? É assim, poderá ser sempre pior em caso de realmente flagrar um conflito explícito, não é? Portanto, nós esta semana temos a China a fazer uma série de manobras militares no Estreito de Taiwan com simulações da invasão, com fogo real e um porta-aviões, etc. E os Estados Unidos, para responderem a isso, fizeram um contratorpedeiro navegar em águas que os chineses reclamam como deles, mas o resto do mundo vê como águas internacionais e, portanto, vem mais uma vez aqui adicionar uma camada de troca de galhardetes entre as duas potências, e isso tem sempre o potencial para haver um erro de cálculo de uma das partes e iniciar-se uma escalada mais grave. Esse número do FMI, acho que é, é um número bom para começarmos a trabalhar. Portanto, é difícil fazer uma previsão de médio prazo neste ambiente, com tanta volatilidade nas matérias-primas e na evolução económica, mas a verdade é que estão uma fatia importante dos recursos destas duas potências a ser desviados para ativos de defesa, podiam ser desviados, se calhar, para ativos mais produtivos noutro ambiente, e isso sim tem um custo económico elevado no global. Agora, a China, toda a gente estava à espera de uma recuperação económica pós-Covid muito mais rápida e que não está a ser traduzida, pelo menos em nenhuma estatística que eu verifique. E o próprio Partido Comunista Chinês apresentou uma expectativa de crescimento relativamente mais baixa do que foi até o momento nas décadas passadas, digamos assim, que a China cresceu a uma velocidade muito mais rápida que o resto do mundo. E isso pesa no crescimento global como um todo, porque a China é uma parcela importante desse crescimento global. E, portanto, nós vamos aqui assistir a um contínuo esforço diplomático dos dois países de angariar aliados para os tais dois blocos que tu falaste e haver aqui um nível em que, quando as tensões estiverem mais baixas, as interações económicas vão fluir melhor e esperemos que todos os participantes verifiquem que isso é o melhor para o avançar do mundo. E outro nível que, de repente, alguém tem um erro de cálculo ou propositadamente faz uma manobra destas de navegar em águas que se calhar são dúbias e leva aqui outra vez a um agravar das tensões em que se calhar são as empresas que são penalizadas, é o investimento estrangeiro de um dos blocos no outro que pode ser penalizado e isso leva tudo a que as decisões de investimento tomem mais tempo, sejam mais caras de executar e os preços depois também para os consumidores sejam diferentes e todo o avançar da atividade económica seja mais lento. Entretanto, Nuno, também temos aqui as declarações de Emmanuel Macron, que este fim de semana vai defender uma maior autonomia estratégica para a Europa entre as tensões, um momento de grandes tensões entre os Estados Unidos e a China. Faz sentido esta ideia? Emmanuel Macron quis aqui, também vir aqui puxar um bocado, quer meter aqui a Europa na conversa entre Pequim e Washington, e também ter aqui há aqui uma terceira via por parte da União Europeia. É isso. Pode ser explorada? Eu acho que faz sentido numa visão geral de como é que a Europa se pode afirmar no mundo, mas é um bocadinho estranho, depois de uma visita de Macron e da Ursula von der Leyen à China, ele vir imediatamente após isso, não se lembrou antes, lembrou-se após a visita, é um bocadinho dúbio de como é que Macron está com pouca legitimidade para governar em casa, se está a tentar afirmar sempre que pode como um líder da Europa, e depois como é que, depois de ir à China e provavelmente ser influenciado pelos chineses, não é? Nessa vontade, vem imediatamente tentar marcar espaço na relação com os Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos têm vindo a pressionar imenso a Europa para manter a frente unida de apoio à Ucrânia, uma vez que tem vindo a fraquejar. Há vários países na Europa já com vozes dissonantes, a Áustria foi um dos que se juntou recentemente, até com uma manifestação simbólica dos deputados que se levantaram da Câmara de Deputados na Áustria, quando o Zelensky foi lá discursar remotamente, e, portanto, cada vez há mais países que põem em dúvida até quando é que vai continuar este esforço e o tamanho deste esforço económico de apoio à Ucrânia, e os Estados Unidos têm vindo a conseguir impor uma frente unida da Europa nisso. E também têm vindo a impor uma disciplina de não comprar produtos energéticos mais baratos à Rússia. Portanto, com esta força que os Estados Unidos têm perante a Europa, estas afirmações do Macron parecem um bocadinho vazias, com este historial de pouca afirmação em França
e uma visita recente à China. E, portanto, acho que sim, a Europa deve se afirmar como um bloco independente, mas tem que criar condições para isso de uma maneira estruturada e não ser só aqui um media blast só do Macron. Nuno, mas a questão é que a Europa, o seu maior poder é o poder do consumidor, porque nós somos muito importadores de produtos chineses, não é? Aliás, nós somos o principal mercado da China no seu todo, e o que é certo é que não temos andado a utilizar esse poder. Será por motivos de interesse das principais empresas europeias, ou é por falta de competência? Porque o que é certo é que nós realmente é esse o maior poder que temos. Não temos assim tanto, mas conseguimos ter esse poder. É misto, não é? Portanto, o mundo não é branco e preto, o mundo é cinzento, não é? E, portanto, nós temos esse poder porquê? Porque houve uma opção nos últimos 40, 50 anos de externalizar a produção na Europa, porque, segundo as regras que foram criadas na própria Europa, é muito mais caro produzir na Europa do que produzir noutras partes do mundo, não é? E, portanto, nós temos é que criar condições, então, para trazer de volta a produção para a Europa. Porque se de repente deixarmos de comprar bens à China, tal como decidimos deixar de comprar bens energéticos à Rússia, o custo de vida vai ficar mais caro, porque esses bens simplesmente vão ser produzidos na China, ser vendidos a um terceiro país e depois vêm para a Europa com uma marca made in num sítio qualquer que lhe acrescentou uma tinta ou um autocolante. E, portanto, o que nós vemos é a Europa tem que construir a sua independência estruturadamente, que é verificar o que é que importa mais, o que é estratégico, onde é que estão esses parceiros, se são diversificados, se é só um, se são dois, e desenvolver capacidade produtiva dentro do bloco. Isso Nuno, mas a questão, não, mas a questão é que isso já se fala quase há 20 anos e, no entanto, nas últimas 2 décadas a Europa tem andado a estagnar estrategicamente, não? Porque é muito simples, a Europa tem um nível de dívida elevado como um todo, não só a nível particular ou estatal, é como um todo, e nós, para conseguirmos criar condições competitivas de produção com esses países, é preciso haver uma diminuição da carga fiscal sobre o trabalho, que é o que tem alimentado o Estado Social na Europa. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre o que é o Estado Social atual, que se calhar até, não sei até quando que é sustentável, e dizer assim, ok, há aqui um gap de alguns anos até a atividade económica realmente subir, porque nós estamos a trazer produção para a Europa, como é que nós passamos estes anos? Depois de haver essa opção, que pode ser uma opção dura às vezes em termos de crescimento económico, nós estamos em melhores condições para sobreviver aos próximos 100 anos. E temos aqui o caso muito paradigmático da Irlanda, que foi exatamente isso que fez, que é com uma taxa de imposto média sobre a economia mais baixa, conseguiu aumentar a atividade económica de tal forma que as receitas fiscais aumentaram, apesar da taxa média de imposto ser mais baixa. Aumentaram porque aumentou a atividade económica do país. Portanto, a Europa devia olhar para exemplos como este de uma maneira integrada, de dizer assim, ok, vários países, cada um é especializado em algumas produções, vamos realmente dar condições para estas indústrias florescerem nestes países e haver uma harmonização fiscal na Europa como um todo. Temos empresas mais interessadas em fazer alguns benefícios fiscais porque mudam a sede de Portugal para a Holanda ou para o Luxemburgo, ou etc., do que propriamente em dizer assim, como é que eu produzo mais dentro da Europa de maneira mais competitiva. Nuno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Marco, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do JTE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.